O terceiro estudo mais importante dos 9, né, da cardiologia em 2021, que a gente separou na nossa retrospectiva, é o GOLD Trial, também publicado, né, durante o Congresso da American Heart em 2021. A pergunta dele é o seguinte: vale a pena usar bezetacil? O bezetacil consegue retardar progressão de cardiopatia reumática latente? Então, só para a gente lembrar, né, o contexto. Primeiro, o que é cardiopatia reumática latente, né? É aqueles pacientes que você pega, geralmente crianças ou adolescentes. Você pode fazer um screening, né, na população, onde tem uma prevalência alta de febre reumática, cardiopatia reumática, e você encontra alterações ecocardiográficas que a criança nem refere história, né, de muitas vezes febre reumática e tal. Entre aspas, é meio que um incidentaloma, né? Você rastreou e achou. E essa febre reumática latente, né, nesse caso desse estudo, ele excluía valvopatia moderada ou importante, porque nesses casos de valvopatia moderada e importante, a gente já tem uma evidência, né, razoavelmente forte que o bezetacil tem efeito benéfico, realmente. Então, como é que foi o desenho do estudo? Eles pegaram crianças entre 5 e 17 anos, iam lá nas escolas de um país africano, faziam triagem com eco. Ok. Se tivesse doença latente no eco, podia entrar no estudo, mas eles excluíam, né, cardiopatia, valvopatia moderada ou importante. Aí saía fora. Beleza. Um grupo ficava usando bezetacil a cada 4 semanas. Note que é um pouquinho diferente do protocolo que a gente usa aqui no Brasil, né? Que é a cada 3 semanas, mas ok. E o outro grupo não usava nada. E aí, o que é que eles faziam, né? O endpoint era basicamente achados de eco. Então, eles tinham esse eco basal do paciente que mostrava, digamos, tem uma estenose mitral discreta. Enfim, tá lá, né? Gradiente de tanto, área valvar de tanto, enfim. E aí eles repetiam essas imagens 2 anos depois e os ecocardiografistas, né, sem saber o que era antes, o que era depois, diziam, ó, melhorou, piorou, tá a mesma coisa, né? Enfim, era para ver a progressão da doença no eco. E aí o que é que foi observado? O grupo que usou bezetacil progrediu bem menos a doença, né? Enquanto que 8,2% dos pacientes do grupo que não usaram bezetacil progrediram, ou seja, a valvopatia que era X ficou mais severa, enquanto que no grupo que usou bezetacil 0,8% só progrediram, né? Uma diferença bastante razoável. E aí pode vir a pergunta, Eduardo, mas sempre o pessoal fica com medo em relação ao bezetacil, em relação à alergia, reação anafilática, né? E das crianças que entraram aqui foram milhares e milhares de doses de bezetacil. Teve um caso só de anafilaxia e que foi rapidamente revertido com uma dose só de adrenalina intramuscular, né? Então, trabalho muito... Por que a gente separou esse trabalho aqui para a retrospectiva 2021? Primeiro, febre reumática é uma coisa que tem um impacto absurdo, né? Principalmente no país da gente, e que a gente vê pouca publicação em revista de grande impacto, como é o New England, né? Que foi o periódico que foi publicado, o GOLD Trial. Então, ele é importante, esse trial, porque ele ratifica ainda mais a necessidade do bezetacil, mesmo em fases muito iniciais da doença, né? A gente sabe que isso tem um desconforto para o paciente, né? De ficar tomando injeção a cada 3, 4 semanas, mas é importante, e ratifica também para os profissionais de saúde a segurança da medicação, mais uma vez, de milhares e milhares de doses aplicadas, uma reação anafilática e com uma injeção de adrenalina, né, que tem em qualquer posto de saúde, deveria ter, né, em qualquer emergência, reverteu rapidamente. Então, nada do outro mundo, né? E aí, Figueiredo, o que é que você acha desse trabalho? Eu achei legal porque realmente reforçou a importância da profilaxia secundária, né? A gente lembra os critérios, a revisão dos critérios de Jones, né, que foi 2015, eles incluíram fazer eco para todo mundo aí com febre reumática para tentar identificar essa cardite subclínica, que seria mais ou menos essa cardite latente, né? E daí, se for ver das diretrizes de 2020, se tiver realmente cardite sem sequelas, né, com sequelas seria lesão moderada grave, teria indicação de utilizar a penicilina G benzatina até 25 anos ou 10 anos do último surto. No caso aqui, a gente não saberia quando que foi, né? Que foi um rastreamento, a gente não sabe quando foi o evento. Então, teria evidência, baseada na nossa diretriz, desse perfil de pacientes, de usar por até 10 anos, ou 25, né? A gente não sabe quando foi, até 25 anos. Então, acho que reforça que a gente tem que realmente tomar cuidado. Parece que é uma doença antiga, não deixa de lado. A gente sabe que reforçou que a gente precisa realmente tomar cuidado e indicar a penicilina G benzatina para evitar progressão da doença. Acho que tem 2 pontos importantes aqui, Figueiredo. O primeiro é o seguinte, a gente tem que lembrar que isso foi um rastreio populacional, né? Tem um trabalho do New England de anos atrás, que foi feito na Índia, onde eles pegavam poucos técnicos em ultrassom, que o pessoal ia lá com aqueles aparelhos de handheld e faziam ultrassom de milhares de crianças, e quem lia os ecos estava nos Estados Unidos. Ou seja, um negócio bem, né? Bem interessante a logística. E eles conseguiram pegar vários casos desses, né? De crianças ou adolescentes com febre reumática latente. Mas uma das perguntas que ele, inclusive, questiona no artigo é o seguinte: ok, a gente encontrou, mas a gente encontrar
quer dizer que vai adiantar, é custo-benéfico, né? Se a gente tratar essas crianças, de fato, a gente vai estar alterando, né, a evolução. Seria, vamos fazer uma analogia aqui, é similar àquelas coisas do, será que vale a pena a gente ficar procurando FA com Apple Watch, né? Eu sei que se eu procurar, eu vou achar. Mas será que se eu anticoagular esses pacientes, eu de fato vou diminuir, né, AVC? Seria uma pergunta similar, né, em termos de rastreio e tal, né? De detectar uma doença que não tinha sido detectada e fazer uma prevenção, né, no caso da FA, de prevenção primária de AVC, porque o paciente não teve AVC, ainda aqui de prevenção secundária de febre reumática. Então é interessante isso. No próprio artigo eles colocam na discussão que ainda não dá resposta definitiva, porque não teve desfecho clínico, né? Foi progressão ecocardiográfica e tal, mas a gente sabe que se está progredindo, se o eco está piorando, inexoravelmente virão sintomas depois, né? Mas enfim, é um estudo bem interessante nesse ponto, né? Em termos de triagem populacional. Bem, então a gente fica feliz de estar tendo publicação sobre um tema tão importante que é a febre reumática, né?